Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar, mais uma vez com vocês. Mais um final de tarde de terça-feira aí com conteúdo, né, trazendo especialistas aí para trazer pontos importantes, né, relativos aí ao mercado de energia solar. Um tema bem solicitado, né, a gente sempre procura trazer alguns temas aí que o pessoal sugere, né, vocês sugerem para nós, né, vocês são protagonistas, na verdade, desse webinário, vocês fazem o webinário ser bem atrativo e ser bem interessante, com relação a problemas das instalações, né? Então, a gente debater sobre quais são os problemas mais comuns e, mais do que isso, né, como evitar esses erros e, eventualmente, até como corrigir. Tá? Para tratar desse assunto, a gente fez um convite aqui especial para o Fausto Batista, né? O Fausto, que é engenheiro de suporte técnico lá da L8, né? L8, distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, né? Bem conhecida, bem atuante aí no mercado nacional, e com essa experiência, né, que o Fausto tem de estar todo dia recebendo ligações, né, Fausto, de problemas, né? Eu ouvi falar que ninguém liga para você para falar que está tudo bem, né? Não. É sempre para falar de um problema que tem que ser solucionado, né? Então, baseado aí nesses casos práticos, né, de vivência aí do Fausto, a gente vai debater esse assunto, né, esses problemas mais comuns, como evitar e como resolver esses problemas. O Fausto aí, como eu falei, engenheiro de service, né, da parte de suporte técnico lá da L8, é engenheiro eletricista também, né? O Fausto também é professor aí da Universidade, da Unibrasil, né, professor aí de cadeiras importantes como eletrônica de potência, análise de Fourier, né, então também tem uma didática bem legal aí para tratar do assunto. Fala um alô aí, Fausto, aí depois eu dou mais algumas informações aqui de como a gente vai fazer essa dinâmica. Beleza, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Como o Bruno falou, eu sou engenheiro de suporte técnico aqui da L8 Energy, né? E o nosso dia a dia é resolvendo problemas aí que acontecem nas instalações, tirando dúvidas também, ó, algumas dúvidas nós vamos tirar aí quando o pessoal está fazendo o dimensionamento, né? Eu atuo aqui na L8 Energia desde março, na parte de suporte técnico. Eu estudo a parte de energia solar desde 2015, fiz meus projetos de pós-graduação e mestrado na área. Então a gente tem uma vivência na área aí de uns 5 anos. Cada dia a gente aprende mais e a gente aprende justamente com os nossos clientes, né? Sempre tem problemas novos aí, ocorrências novas que a gente vai aprendendo e achando a solução junto com o pessoal aí. Legal, é muito importante esse fato aí, né? A gente que está envolvido no mundo aí da engenharia, no mundo mais técnico, né, de instalações, a gente sempre, lógico, né, tem todo o embasamento teórico, mas a gente fixa o conhecimento na prática mesmo, né? Então, legal aí que você topou aí participar com a gente para falar desse assunto, né? E mais legal ainda que você tem essa vivência prática, né? Que o teu dia a dia é tratar desses problemas, né? Antes de eu passar aí para você a bola, né, para começar a apresentação de fato, só que as instruções gerais, né, para quem já participou dos nossos webinários aí já sabe, né, mas nunca é demais lembrar, a gente vai ter ali um período ali de mais ou menos 30, 40 minutos de explanação do assunto pelo Fausto, né, então ele vai tratar desses pontos, né, que a gente vai, né, dos problemas. E ao final a gente vai ler as perguntas que vocês vão colocar para nós aqui, tá? Então, eu daqui a pouco já dou um alô para vocês aí na área do bate-papo, né? Vocês coloquem então os questionamentos aí pela área do bate-papo, e ali no final a gente vai ler essas perguntas. Sempre peço para vocês contextualizarem bem as perguntas, né? Porque como a gente vai fazer essa leitura no final, né? Para a gente conseguir responder da forma correta, né? Nós não vamos ter o elemento temporal aqui alinhado, né, com o momento da explicação do Fausto. Então, coloquem de uma forma bem contextualizada que a gente vai ler e vai passar essas perguntas para ele. Fausto, fica à vontade aí, você já está com a tela, estou vendo aqui, tá? Tá bem invisível para nós, pode começar a apresentação aí. Beleza, obrigado, Bruno. Vamos lá então, pessoal. Conforme eu falei para vocês, essa apresentação que eu fiz são de casos que nós tratamos aí com uma certa recorrência na L8, tá? No suporte técnico. Então, eu acho que é uma troca aí de informações importante, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vão fazendo as perguntas.
E às vezes até algumas situações que vou apresentar aqui são situações que vocês mesmo às vezes passaram ou vão passar, tá bom? Bom, como eu falei, né, hoje o suporte técnico da L8 Energy faz parte do time eu, né, que sou engenheiro de suporte técnico. Tá até o meu contato aí para quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia. Nosso gerente de engenharia é o Francisco. E hoje toda a parte de suporte técnico, da gestão de defeitos, de problemas e tudo mais, a gente acaba fazendo aí a gestão dessa parte, tá? Bom, o que nós vamos falar basicamente aqui, né? Então, todo mundo sabe aí, já está cansado de saber quais que são os elementos, né, que envolve o sistema fotovoltaico. E o que a gente vai abordar, né, o que a gente geralmente vê que acontece que os clientes têm maior dificuldade? Parte dos módulos, né, das strings, da string box e de inversores, tá? Que é o segmento da L8 hoje, e nós trabalhamos com esses kits, com esses 3 elementos, e é a maior demanda que nós temos hoje aí, de dúvidas ou algum problema que acontece, tá? Então a gente vai por temas, tá? Vou explicar algumas coisas que acontecem, alguns problemas que acontecem por tema, começando aí pela parte dos módulos, tá? Pessoal, o que acontece bastante aí, assim, bastante em questão da maior parte de quando dá problema em módulo, tá? Se a gente for pegar aí a quantidade de módulo instalado pela quantidade que dá o problema, é muito pequena. Mas dos problemas que acontecem, os maiores problemas que a gente vê é quando o módulo estilhaça lá, tá? Já aconteceu alguns problemas de alguns módulos nossos, de diferentes marcas, não existe uma marca que dê mais problema que o outro, que ele tá lá parado, às vezes você nem instalou lá e ele estilhaçou, ou ele tá lá já instalado, estilhaçou, né? O que pode acontecer, né? O que acontece para ele estilhaçar, para ele ficar todo quebrado? Se não foi problema de avaria, ele chegou pronto, em perfeito estado, mas de repente ele estilhaçou. Um grande problema que acontece, pessoal, é quando ele tem uma microfissura no módulo. Às vezes você não consegue ver a olho nu, tá? Porque são microfissuras, são buraquinhos muito pequenos, e de acordo com o que você vai movimentando, vai trabalhando com ele, essa microfissura vai fazer estilhaçar todo ele, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é de um laudo feito por uma das fabricantes, foi feito lá na China, então foi enviado fotos bem detalhadas, em alta resolução, e eles encontraram uma microfissura no módulo. Então, isso infelizmente não tem como você às vezes vê, porque é muito pequeno, o fabricante às vezes vem lá da China, lá fechado, ou de outro fabricante, de outro país, fechado, não tem problema de amassado nem nada, e acontece às vezes dele ter essa microfissura. Se você vê algum buraco, né, uma fissura, por menor que seja, toma cuidado que isso pode acontecer com que haja problemas aí dele ficar estilhaçado o módulo, né? Essa foto dá para ver um pouco melhor. Então não tem o que fazer, tá? Então a primeira dica em relação a módulos aí para você tentar já evitar um problema de instalar um módulo que tem esse tipo de problema é ver essa questão de fissura mesmo, tá? Como eu falei para vocês, né? Hoje na L8 Energy a gente menos de 10 módulos desde janeiro até aqui tiveram esse tipo de problema, tá? Não é o único tipo de problema que acontece, às vezes é mais questão pode ser avaria no transporte, assim, mas esse é um problema que acontece. Outro problema que é menos comum de ver, pelo menos nos atendimentos que nós fazemos, é a questão de hotspot, tá? Esse também é foto de um módulo de um cliente nosso. O que pode acontecer a parte de o hotspot é alguma área sombreada, tá? Às vezes dejeto de algum animal. Tem que ter a manutenção preventiva, você tem que ver se a questão de dejeto de animal, principalmente não só por causa da questão do hotspot, mas você vai acabar tendo ali uma área sombreada e você vai acabar, né, perdendo energia, né? Vai ter um problema que você vai estar deixando de gerar, tá? Então ali naquela região que tem um sombreamento, que pode ser causado por alguma falha de manutenção, falta de manutenção,
pode acontecer hotspot, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Essa foto que vocês estão vendo, só foi descoberto esse problema de hotspot quando foi feito uma manutenção, assim, mas o problema já tinha acontecido, tá bom? Bom, problemas por conexão errada. Aí a gente vê dois tipos de problema, né? Problema justamente de operação, né, de você conectar. E o que acontece se você conecta a string de forma errada? A gente sabe quando a gente pega o MC4 e pluga ele, né, tem que ter aquele clique, você tem que se certificar que existe a conexão, tá? Já aconteceu alguns casos de clientes nos procurarem porque estavam tendo baixa produção de energia, né? E você faz tudo com teste e você não consegue, às vezes, achar o problema, tá? Por mais experiência que você tenha, por mais... Poxa, eu já instalei vários sistemas, não pode ser problema de instalação. Aconteceu o último caso que nós vimos foi de um cliente em que ele, mês a mês, eles estavam perdendo energia, né, deixando de gerar energia, estava caindo a produção. Então, né, o que poderia acontecer, né? Qual que seria a causa? A fabricante do inversor deu uma seguinte sugestão que foi bem válida, não só para esse cliente, mas para outros, e você pode também fazer esse teste quando você tiver com algum problema de geração de energia. Imagina que você tem lá 4 strings, tá? Colocado em 4 MPPTs diferentes do inversor. Você desconecta 3, deixa só uma da string. Aí você vê no inversor, se ele tiver o display, quanto que ele está mostrando de injeção de energia no inversor. Aí você desconecta esse inversor e faz a medição lá com o multímetro e vê se está batendo, ok? Dessa forma, se não estiver batendo os resultados, você consegue verificar se o problema vai ser na sua string, se o problema vai ser no seu inversor. Se os valores estiverem corretos, tanto no inversor quanto no módulo, aí o problema no módulo. Se tiver divergência no inversor, aí o problema é no inversor, tá? E você vai fazendo string por string. O nosso cliente que estava com problema de baixa produção de energia, nós orientamos a fazer isso. O que ele descobriu? Que era uma planta grande e um dos módulos, numa string, estava o conector estava, né, teoricamente conectado, mas quando puxou já saiu fácil, então ele não estava conectado, ok. Então veja aqui, ó, nesse gráfico foi a produção de energia dele. Então desde abril ele tinha uma produção, foi caindo, por causa de um único módulo que estava desconectado aí que estava conectado de forma errada. Então, quando a gente fala de módulo fotovoltaico, você tem que ter um carinho especial de ter certeza que a conexão foi bem feita, fazer a manutenção, ver se você não está com problema de dejetos de animais ou com alguma área de sombreamento. E principalmente antes de você montar, na verdade, o módulo, dá uma verificada. Eu sei que às vezes se uma planta é muito grande, é mais difícil de você conseguir verificar se módulo por módulo, se ele tem algum tipo de microfissura ou uma fissura para tentar ver se vai acontecer algum problema dele estilhaçar. Mas, sim, módulos são pequenos problemas que dão, tá? Pequenas quantidades em função da quantidade que é instalada hoje. Tá? Outra questão que me perguntam bastante é a questão de quando eu tenho, Fausto, eu tenho uma string com 10 módulos, tá? E tenho 9 módulos aí com 390 watts e eu quero instalar um único módulo com 330 watts. Posso? Olha, você vai ter um problema de incompatibilidade, um mismatch, né? Ele vai entregar a potência do menor módulo. Então, não é recomendável nem de você pegar, se você tem 9 módulos de 390 watts, colocar um de 330, nem ao contrário, de você ter um de 9 módulos de 330 e colocar um de 390 watts, né, para de repente equilibrar. O de 390 vai baixar para 330, não, né? O que vai gerar a corrente vai ser a irradiância, né? Então, a corrente do módulo de 390 ele vai ser maior do que a dos outros. Então, pode acarretar uma série de problemas. Então, é uma pergunta comum que as pessoas fazem, então não é indicado isso sempre antes da gente dar o aval para o cliente, né,
pode ou não pode, a gente sempre consulta os fabricantes de módulo, de string box, de inversores, para a gente sempre estar bem embasado. Então, a própria fabricante de módulo, né, eles indicam que você sempre tem que trabalhar com módulos, né, da mesma potência, do mesmo material, para que você tenha uma maior eficiência aí no seu sistema, tá? Então, módulos de diferente potência não é recomendável, beleza? Agora falando um pouco aqui de string box, tá? Também é uma pergunta assim que o pessoal faz aí com uma recorrência grande, tá? Vamos lá. A quantidade de saída da string box deve ser igual à quantidade de entrada de MPPT do inversor. Tá? Então, se você vai usar lá 2 MPPTs do inversor, tenha número de saída de string box, né, compatível, 2 também, tá? Já puxando um gancho entre string box e inversores aí, falando de MPPTs, as fabricantes sempre recomendam que você use a quantidade de todas as MPPTs que estão disponíveis no seu inversor, tá? Em até 2 strings em paralelo, não é obrigatório utilizar os fusíveis, tá? Porque se você tem algum problema de curto em uma das strings, a corrente reversa da outra string, ela vai suportar aí essa corrente reversa. A partir de 3, a diferença de potencial ela acaba sendo maior, né? Então, você tem que utilizar aí um fusível, né? Conforme descreve a NBR 16690, tá? Outra questão, né, em relação a string box que sempre perguntam, quando eu tenho aqui nesse exemplo, eu tenho 3 entradas e uma saída, né? Um exemplo, né? Números aleatórios. O que vai estar entrando, o que vai estar saindo na minha string box, o que vai estar entrando lá no inversor? Primeira questão, pessoal. Se eu vou usar entradas paralelas na minha string box, eu tenho que colocar a mesma quantidade de módulos. Então, se aqui no exemplo que nós estamos vendo aqui no slide, eu tenho 3 strings entrando numa mesma string box, as 3 ali estão com 3 módulos, porque senão você vai ter corrente reversa nas outras strings. Então, primeiro aí, dica aí que é o primordial, ok? Aí você terá 3 strings, no caso ali, né? O que vai estar entrando de corrente na sua string box é a soma de todas as correntes. Então, se cada string ali tem 10 amperes e eu tenho 3 strings, então estará entrando aí 30 amperes, ok? E a tensão, no caso, como estamos fazendo em ligação paralela, a tensão vai ser a mesma, né? Se cada módulo ali eu tenho 20 volts, né, e eu tenho 3 módulos, estará entrando aí 60 volts na minha string box. O que vai estar entrando em cada MPPT do inversor? 30 amperes e 60 volts, tá ok? Então, às vezes os clientes, eles se enganam um pouco em questão, o que vai somar são a tensão de todos os 6 módulos aqui, falando, por exemplo, né, desse desenho que eu estou mostrando, e a corrente vai ser a mesma. Não, soma-se as correntes, né, e a tensão em paralelo vai se manter, beleza? Falando um pouco do inversor, né, o grid de tensão do inversor deve ser configurado de acordo com os valores de operação do sistema elétrico. Eu não estou abordando aqui marcas de inversores, a gente trabalha com vários inversores, várias marcas de módulos também, então eu estou dando para vocês um panorama geral aí, tá? Mas que se aplicam para todas as marcas. Então, assim, o grid de tensão do inversor deve ser configurado de acordo com os valores de operação do sistema elétrico. Então, por exemplo, se você vai trabalhar o teu sistema fotovoltaico, ele está em uma zona rural, ele está numa zona urbana, você tem que configurar seu grid de tensão para onde você vai estar instalando, ok? Porque senão você vai chegar, se ele não tiver ajustado num valor correspondente à tua operação, vai chegar num pico de tensão, às vezes, que o teu inversor ele vai desarmar. E isso é algo bastante recorrente que acontece com alguns clientes nossos. Chega lá no pico de tensão, o inversor simplesmente desarma. Qual que é a solução que a gente orienta e o cliente já faz e já dá certo? É ver quais são os parâmetros do grid de tensão lá em CA para a operação do cliente,
tá? Então, cada modelo de inversor tem um procedimento, dos inversores que a gente trabalha, dos modelos, nós sempre enviamos para os clientes cada procedimento, e daí não tem erro, tá? Oscilações na rede da concessionária também podem fazer com que desarme o inversor, principalmente quando se trabalha mais na zona rural. Esse slide aqui, pessoal, mostra aí um problema que um cliente tinha, que sempre chegava lá perto da 1 da tarde, o inversor dele desarmava, tá? Por problemas também em oscilação da rede, da concessionária. Então, você tem que fazer um ajuste no seu grid de tensão, tá? Se você tem esse problema de volta e meia estar desarmando seu inversor, dá uma olhada nesse parâmetro que também rapidão ele vai consertar, tá? Ele vai parar de desarmar. Oversizing. Oversizing é um dos nossos campeões aí de dúvida em relação, não só em questão de dimensionamento, tá? Mas se pode, quanto que é? Bom, primeira coisa, você tem que verificar com a fabricante os limites de oversizing para cada modelo de inversor. Então, cada fabricante, algumas fabricantes eles determinam 20%, 30%, 50%, outras não dão parâmetros. Por quê? Porque uma das primícias que você tem que levar em consideração antes da potência é se o teu sobredimensionamento, o que você vai estar injetando de corrente e de tensão atende o inversor, não vai ultrapassar lá os limites do inversor. Então, meu dimensionamento só está 20% acima lá da potência do inversor. Só que se a corrente e a tensão superarem o valor do que está no datasheet, então não é recomendável, ok? Mas também não é só uma questão de atende ou não atende, eu já vou lá e vou aplicar um oversizing, ou alguns falam overload, né? Você tem que calcular também o fator de dimensionamento do inversor, né, para o sistema proposto. Então, são várias considerações que se leva, né, da perda de energia dos módulos, a questão de temperatura. Então, é um estudo um pouco mais delicado do que só ver qual que é a potência do módulo, do teu arranjo, a potência do inversor, dá certo. Não. Então, é uma pergunta bastante recorrente, então leve esses fatores em consideração, tá? Questão de comissionamento, ele depende de marca e modelo, né? Alguns modelos é necessário setar a data e hora, e ele já identifica a localização, tudo mais, já faz toda a parte do comissionamento. Alguns você tem que informar vários parâmetros do sistema, só que para cada um do que hoje a L8 Energy trabalha, para cada sistema nós temos aí os procedimentos de comissionamento, tá? Então, não tem muito erro quando você segue lá o passo a passo do sistema, né? E se você faz para geralmente para outros modelos da mesma marca, né? Outras potências, né? Da mesma fabricante, você consegue fazer o comissionamento. Em caso de alteração da rede, falando um pouco da conexão do inversor na rede Wi-Fi, você deve configurar novamente o inversor na nova rede da mesma maneira da configuração feita no comissionamento, tá? Porque é comum, casos já aconteceu do cliente, né, que tem um sistema instalado, ele trocar, por exemplo, o provedor de internet dele, só que o inversor ele não acompanha isso. Parece uma coisa bem simples, né? Assim, não, mas é óbvio, né? Mas acontece. Então você tem que fazer o comissionamento da conexão do teu inversor na rede do zero, tá? Pegando toda essa mesma rede e tudo mais, para você poder fazer o monitoramento dele. Já aconteceu 2 vezes na hora de fazer essa configuração do inversor na rede, simplesmente o inversor não conectar na rede do cliente. Puxa, não vai. E daí o integrador chega com o celular 4G dele e ele consegue fazer a conexão, né? O que acontecia é que o provedor de internet dele não permitia a comunicação do inversor com a rede, né? Então teve casos, né, de clientes que tiveram que trocar o provedor de internet, né, para outro modelo e para poder fazer esse monitoramento. Então
Foi feito várias tentativas, né? Na primeira a gente se bateu, não dava certo. Quando aconteceu de novo, falou assim, tenta com o 4G. Deu certo? Então é o provedor da internet, então tem que ver o que pode ser feito aí, tá? Cadastro da planta na plataforma da fabricante, nem todos os modelos de inversores vêm com placa de monitoramento. Porém, você pode comprar a parte, desculpa, as placas de monitoramento. Tá? Então você consegue aí trocar, comprar a parte, conectar e ele vai funcionar normalmente. Em alguns modelos de inversores é possível resetar a placa de monitoramento, né? Quando que houve casos que teve que fazer esse reset? Quando o que mostrava no monitoramento não estava compatível com o que estava mostrando no display do inversor. Às vezes é bom você verificar né, como é que tá, né? Se está batendo os valores, né? Já aconteceu o caso de não bater os valores e faz todo o comissionamento de novo de monitoramento, não dá. Então, a solução foi resetar a placa de monitoramento. Quando você reseta a placa de monitoramento, ele não vai resetar o teu histórico do comissionamento do inversor com os dados que você coloca. São placas diferentes. Então, você pode resetar a placa, que daí, nesse reset, ele vai poder, daí, novamente, alinhar, né, fazer a leitura de novo, e daí ele vai está bem dentro do que está mostrando no display. Alguns problemas com baixa produtividade, né? Falha na conexão dos módulos, como eu já mostrei, é um dos problemas que dá, esse problema de baixa produtividade. Cargas com potência reativa, já aconteceu o caso de clientes que chegavam a um certo momento, o inversor ele desconectava, né? E não era problema no grid de tensão. O que aconteceu foi feito um estudo junto do suporte da fabricante e detectou que na planta do sistema lá tinha muita carga reativa. Então, dependendo, às vezes é possível gerar um gráfico somente dessas cargas reativas. Bom, como que foi resolvido o problema? Existe um parâmetro no inversor que você faz com que quando ele tem essa carga reativa, ele desconsidera e ele não vai desarmar, né? Porém, é algo que você precisa assinar um termo, né, junto à fabricante, a fabricante manda para você aí um termo que você está ciente aí de todos os procedimentos para você fazer essa alteração, que daí envolve segundo nível e tudo mais, e daí resolve o problema, né? Porém, é um procedimento que a fabricante faz de perto com você. Áreas com sombreamento, sei que parece um tema lógico, né? Porém, às vezes, sombreamento não se torna, não é só de alguma sombra muito evidente, mas às vezes até dejeto de animais, folhas, não só tem um problema de baixa produtividade, como pode causar hotspot, como nós vimos lá. E parâmetro de comissionamento fora da faixa de operação. Se você não coloca certinho a faixa de operação do teu sistema, né, imagina que você tem existe fabricante que, se você tem um inversor de 5K, você vai selecionar um parâmetro que só funciona para o de 5K, né, BR5, por exemplo. O meu outro potência é 8.2K, BR6. Se você selecionar errado, você vai ter um problema que ele não vai condizer com o teu sistema. Então, isso também é um problema recorrente que faz com que você gere menos energia. Falando um pouquinho aqui de registro no Inmetro, tá? Bem importante vocês saberem, segundo o Inmetro, inversores a partir de 10K não necessita mais de certificação, tá? Existe toda uma portaria do Inmetro que diz isso, tá? Porém, né, cabe ao engenheiro responsável pelo projeto verificar se o inversor escolhido está dentro das condições de aceite da concessionária de energia, tá? O Brasil tem várias concessionárias de energia. Pode ser que o inversor, às vezes, não esteja com o certificado homologado no Inmetro. Pode ser que a concessionária de energia aqui do Paraná aceite, a concessionária de energia lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, não aceite, entendeu? Só que, então, sempre você precisa verificar se todos
elementos do seu projeto, a concessionária de energia vai aceitar. Porque já houve casos de clientes nossos que não conseguiram que o projeto fosse homologado porque o inversor que eles tinham escolhido estava em suspensão, não estava cancelado, estava em suspensão. Mas isso era uma particularidade da concessionária daquele local. Em outras regiões do Brasil, que eram outras concessionárias, não houve esse problema. Então é sempre importante você verificar, né, se o inversor que você quer tá dentro dos parâmetros de aceite da concessionária de energia. Isso é bem importante. Bom, pessoal, basicamente esses são os temas aí mais relevantes, assim, que mais nos procuram e é que a gente tenta ajudar o pessoal a resolver, né? É o meu dia a dia aqui, né? E a gente consegue dar suporte para o pessoal. Como eu falei, existem casos assim novos toda semana que você tem que pesquisar, você tem que conversar com o fabricante, mas a gente consegue aí atender, né, e juntos achar solução aí. Muito bom, Fausto. Adorei aqui a apresentação. Já temos várias perguntas aqui, tá? Vou começar já falando com as perguntas gerais, pessoal perguntando o teu contato, né? Tá aí na tela, pessoal que pediu, mas também já queria... A gente pode mandar essa apresentação para todo mundo também, né, Fausto? É uma outra solicitação. Podemos sim. Podemos sim. Então acho que tá ótimo. O vídeo vai ficar gravado também, né, nos canais. Vai, mas o pessoal já está ansioso aqui, então a gente vai enviar por e-mail, aí a gente manda para a lista, né, de todo mundo, né? Então a apresentação vai estar disponível. Também uma outra dúvida se vai estar disponível no nosso canal no YouTube, sim, né? Vai estar disponível. A gente sempre tem um delayzinho aí de 1-2 dias, né? Tem que baixar, fazer alguns tratamentos, né? Mas até o final de semana a gente vai estar com o conteúdo lá também, tá? Tem muitas perguntas, viu, Fausto? Então eu vou começar aqui fazendo para você, né? E já vou compilando aqui várias delas, né? Várias pessoas aqui perguntaram, o Fábio, o André, o Leonardo, tem mais gente que perguntou. Se você pudesse elencar aí os top 3, né? Quais são as 3 falhas que mais chegam aí para vocês aí no suporte aí da L8? Bom, falhas que a gente vê, se eu for elencar a top 1 primeiro, né? É questão de conexão do sistema como um todo, tá? Então, falando de módulos principalmente, tá? Porque às vezes são muitos módulos, às vezes um acaba sendo despercebido, tá? Então, problemas no módulo, problema, né, da própria string box, tá? Problema número 2 é a questão de comissionamento errado, que foi um dos que eu falei lá que dá produtividade baixa, que é quando você não ajusta algum parâmetro de acordo com a sua operação, tá? Então, por algum motivo por dúvida, alguma coisa, você colocou algum parâmetro no comissionamento do inversor que não é a tua realidade de operação, você não vai estar com o teu sistema operando 100% certo, tá? Seja em questão de produção de energia, seja em questão de monitoramento, tá? Terceiro, o próprio dimensionamento, tá? Aquela questão, pessoal, que eu falei da string box é um dos erros mais comuns que eu vejo acontecer, tá? Quando você... já teve cliente que dimensionou o inversor a partir da string box. Não, pessoal. Você dimensiona a string box a partir do inversor, tá? Por exemplo, assim, uma dúvida e até o erro que o pessoal às vezes comete. Eu tenho um inversor que tem 2 MPPTs, cada MPPT tem duas entradas, então você tem total 4. Eles vão pegar e vão colocar as 2 entradas, e você só tem duas strings, né? Em vez de colocar uma string em cada MPPT, coloca as 2 na mesma MPPT, tá? Isso é algo que a própria fabricante recomenda que você sempre use as mesmas MPPTs. Então, questão número 1, né? De instalação, tá? Número 2, o comissionamento, e 3, aí a parte do dimensionamento mesmo aí de string box colocado no inversor. Legal, muito bom. Estou compilando algumas aqui também para a gente já, né, ir endereçando, né? Vários deles também comentaram sobre o problema do Wi-Fi, né? É sempre recorrente, o cliente
muda a senha dele, né, por algum motivo, e aí o Wi-Fi para de funcionar, né? Aí tem algumas perguntas aqui, o que você recomenda, né, para que o cliente não fique dependente dessa alteração? Você tem alguma forma de passar uma senha de configuração para ele entrar no inversor e fazer o ajuste? Qual que é a recomendação do Fausto aí para esses casos? Bom, o ajuste, né, se o cliente final ele se propõe a fazer, ela é bem simples, né? Hoje as fabricantes eles têm tutoriais assim que eles são até bem intuitivos, eles são bem simples de fazer, né? Só que hoje o próprio cliente ele não se propõe a fazer. Infelizmente, o que eu vejo bastante dos integradores, isso daí não é algo que nós aqui na L8 sofremos, mas os nossos integradores é assim, tá na mão do cliente final fazer, porque é simples, mas ele mesmo não se propõe a fazer. Ele troca o Wi-Fi porque ele quer, e ele... só que tem clientes assim que são mais agilizados nessa área de tecnologia, de internet, vai lá, fuça. Já aconteceu de uma vez um único cliente final me ligar e eu passei para ele o guia e ele foi lá, ele mesmo fez, né? Só que tem clientes, às vezes, que não tem muito essa dinâmica aí com o computador, né? Mesmo ele tendo o acesso fácil, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de um fabricante, todas as ciências que o cliente vai precisar tá na própria etiqueta ali do inversor, né? Os tutoriais, eles são bem intuitivos. Então, o que eu diria? Quando você vai fazer a instalação para ele, vai fazer o comissionamento da internet, de repente chamar ele junto, né? E oferecer e mostrar para ele que se acontecer um problema, ele tem esses meios de resolver. Que daí você pode falar que se ele resolver, o ganho para ele é mais rápido, que ele não vai precisar você se deslocar. A gente às vezes tem integradores que não são na mesma cidade do que o cliente, né? E esse tipo de problema você não consegue resolver remotamente. Você tem que estar lá no local, né? Então a dica é às vezes fazer uma cartilhazinha ali, né? As próprias fabricantes possuem esses guias, né? Bem passo a passo. Existem alguns que é até melhor que tem um vídeo que mostra o passo a passo. Então, eu vejo que quando eu passo isso para os integradores, eles resolvem isso rapidamente. Mas, de repente, se você oferecer ali um mini treinamento para o cliente, se ele estiver disposto, já, às vezes, o próprio fato do cliente querer resolver rápido já vai fazer com que isso se resolva mais rápido. Legal. Uma bem específica aqui do Armando, pergunta boa, tá? Eu gostaria de saber quais são as atividades de manutenção preventiva, né, aí em tudo, módulos, conexões, inversores, que devem ser previstas em usinas solares fotovoltaicas, né? Ele menciona aqui com 4 anos de uso e com que periodicidade devem ser executadas. Tá. Bom, a questão das manutenções, principalmente nos módulos, tá? Eu já vi usinas mais nessas questões assim de deserto, assim, que todos os dias vai um robozinho lá fazer a limpeza. Então, depende muito do que você tem, às vezes, ao redor, que possa provocar aí questões de sujidade, né? Então, eu não vou saber te falar qual que é a periodicidade, porque são aplicações e aplicações de locais diferentes de instalações. Mas primeira questão, né? Você tem que a do módulo, eu acredito que tem que ter uma periodicidade maior, né? Mês a mês. E você acompanhar também, fazer um monitoramento da geração de energia. Se baixou um pouco, sem que tenha algum sentido, já ver o que pode estar acontecendo, ver uma manutenção preventiva. Questão de inversores, tudo no mesmo sentido. Eu acho que o monitoramento é o cockpit igual do piloto de avião, tá? Tem um indicador para ver se está tudo dentro da normalidade. Se eu tenho um sistema lá que eu vejo que esse mês produziu um pouquinho menos do que deveria produzir, já é motivo para eu fazer alguma manutenção e verificar o sistema como um todo. E até, se você me permitir aí, essa questão que você falou das limpezas, né, isso realmente é um dos principais
fatores aí de operação que devem ser observados na operação e manutenção de uma grande usina, né? E aí, quando você vai aqui nesses casos, como o Armando perguntou, de grandes usinas, geralmente você já tem ali uma equipe de limpeza dos módulos, né, que fica limpando o parque a todo momento, né? Chegou, começa ali no setor 1, né, vai até no último, aí acabou o último, volta, né? Mas essa questão que o Fausto levantou de monitorar, eu acho que é o mais importante, né? Uma prática que a gente tem visto bastante em usinas é exatamente essa, né? Tem um custo associado à não geração por sujeira, mas também tem um custo da questão da manutenção, né, da equipe de manutenção. Então, existem já algumas plantas que fazem esse monitoramento de forma inteligente e vai deslocando a equipe de limpeza de acordo com o setor que está apresentando mais perdas, né, ao invés de começar do 1 e ir fazendo a sequência ali, então, mobiliza, né, no final do dia, geralmente as limpezas, elas devem ser feitas no começo ou no final do dia, né, por questões aí de geração, não só de geração, mas também de segurança, né, então já movimenta a equipe para aquilo, tá? E eu falo, se você me permitir aqui também, eu vou aproveitar aqui a audiência aqui também para fazer uma propaganda dos nossos cursos, né, aproveitar que tem bastante gente aqui conectada, né, então a gente tem vários cursos, né, para a área de energia solar, mas nós temos um curso aqui de usinas solares, né, que a gente trata de todos esses assuntos, desde o projeto, desde as questões ligadas a aterramento, conexão de média tensão, né, componentes, inversores, módulos, conexões, e a gente fala também de operação e manutenção de usinas, né, elencando algumas boas práticas, tá? Então a gente está passando aqui na parte de baixo aqui do vídeo, né, as informações. Quem tiver interesse, até algumas pessoas já entraram em contato com a gente aqui, né, manda aqui no chat aqui que a gente coloca um dos nossos consultores para falar com vocês, tá? E também aqui algumas perguntas que surgiram, né, amanhã a gente vai ter uma aula, né, uma aula gratuita. Foi um assunto aqui bem discutido, bem comentado, várias pessoas mandaram e-mail para nós, né, de uma matéria que a gente lançou na semana passada, sobre a questão de divisão de usinas solares, né, teve lá um caso lá, com uma concessionária, enfim, que teve uma multa, e aí a gente chamou, né, o Pedro Dante aqui, o Bernardo Marangon, para discorrer sobre esse assunto, né, são vagas limitadas da aula, até para a gente manter um nível aí de qualidade bacana, né, mas ainda a gente tem algumas vagas. Quem tem interesse também manda aqui uma menção aqui no grupo aqui, que a gente vai mandar por e-mail aí o link para fazer inscrição nessa aula, tá? O Fausto, tem mais outras perguntas bem interessantes aqui, né? Você explorou bem esse assunto da questão do mismatch, né, da utilização de módulos de potência, de correntes, na verdade, diferentes, né? E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu achar, do Igor, né? Então, o Igor, ele está falando que ele tem uma string, por exemplo, de 9 módulos, né, de 300 watts pico, né, um pouquinho antiga até esses módulos aí, deve ser um pouquinho antiga essa instalação. Ou se bem que não, né, se ele usou também um módulo de 60 células, aí pode ser um módulo bem atual, né, mas enfim. E aí ele menciona aqui, né, se um ano depois eu quiser adicionar mais um módulo, né, mesmo modelo, mesma potência, haverá mismatch, afinal o módulo degrada com o tempo, tá? Pergunta aí. Depois eu queria também falar um pouquinho sobre esse assunto bem legal, mas manda você primeiro aí, Fausto. Beleza, Igor. Bom, se você está falando da mesma potência, mesmo modelo e tudo mais, não, você pode utilizar, tá? Mesmo porque hoje existem vários sistemas em que, depois de algum tempo de operação, colocado mais módulos, né, no mesmo sistema, tá? E geralmente o tempo que as fabricantes elas garantem de eficiência de energia, que você vai ter sempre essa mesma geração, é de 25 anos, tá? Então, se você vai usar a mesma potência, mesma marca, né? Porque também tem a questão de mono e policristalino, né? Tem também, às vezes, tem uma diferença de corrente aí, tá? Mas se todos os parâmetros elétricos são os mesmos, eu tenho certeza aí que não haverá problema aí, porque
só depois de 25 anos aí que as fabricantes falam que vai começar a ter vai baixar um pouco a produtividade, tá? Mas eu creio que não é o caso aí agora. Esse ponto bem levantado pelo Fausto, você não deve ter nenhum tipo de problema, né? Não vamos dizer assim, não vai causar nenhum problema de segurança, né? Mas, de fato, né, os módulos degradam e o mismatch ele vai haver, né, mas não é nada problemático. E até, assim, né, o teu sistema ele vai ficar limitado pelos módulos de menos especificados, vamos dizer assim, né, que entregam menos, né, mas isso não quer dizer que vai causar nenhum tipo de problema de segurança ou algo do tipo, né, então até uma das coisas aí que, falando com alguns fabricantes de módulo, é uma coisa que eles recomendam, né, tem, né, no teu caso você está adicionando um módulo, né, mas poderia ser um problema de ter que substituir, né, também apresentou algum problema por algum motivo, poderia ser feita a substituição sem problema algum, tá? Essa daí é uma dúvida bem interessante, viu, Fausto? O pessoal sempre fala sobre isso daí, a gente gosta de responder também, né? Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui sobre... tô meio desorganizado aqui hoje. Legal, essa é muito interessante, do Enéas, tá? Muito obrigado pela pergunta, viu, Enéas? Quanto à localização dos inversores, né, quais são os principais erros? Ótima pergunta. Bom, localização dos inversores, né, até hoje a gente não teve muitos problemas assim, teve um único problema com a localização de inversores, tá? Tem muitas pessoas que colocam ele, né, no tempo, mas se for uma área coberta, mesmo que fique no tempo, tipo num quintal, alguma coisa, mas que esteja uma área coberta, às vezes é o mais indicado, tá? Ele tem um grau de proteção inversor, né? Porém, você tem que ver o que esse grau de proteção ele vai proteger, né? Então, se ele está instalado em algum lugar que ele esteja suscetível assim, à entrada de algum bicho, se você tem problema com ventos muito fortes, rajadas de vento assim, muito forte que possa danificar, é um pouco complicado. Eu vou te citar um caso de um cliente nosso em que ele mandou um inversor para nós que simplesmente o inversor deu um curto e apagou, né? E nós enviamos para a fabricante, né? E a fabricante mandou um orçamento para nós. Olha, né? Tem que trocar tal e tal placa. E nós questionamos, né? Mas, né? Não está na garantia. O que aconteceu? Como ficava num lugar muito aberto o inversor, entrou um sapo dentro do inversor e o sapo foi eletrocutado, né? Mostrou toda a foto, né? Tiraram foto lá, torrou o sapo, porque ele ficou numa área, né, em que era suscetível a isso acontecer. Então, e daí o que aconteceu? Perdeu a garantia, né? Então, para trocar tudo que foi queimado, foi gasto um bom dinheiro aí. Então, minha orientação é que esteja num lugar assim que não tenha problemas, né, de entrada de bicho ou intempéries da natureza aí que possa danificar aí o inversor. E aproveitando aí para essa pergunta do Enéas, a tua resposta, né, a gente fala bastante sobre questão de posicionamento de inversores, né, importante, não só do ponto de vista de segurança, mas também do ponto de vista de rendimento, mas também do posicionamento de string boxes, né, a gente já viu alguns problemas acontecerem, né, de string boxes posicionadas em locais inadequados, né, e aí ela sofre com temperatura, né, fica perto de máquina, né, de um local quente, por exemplo, dentro de uma indústria, e isso é um ponto também importante aí de ser observado, né, essa questão dos posicionamentos das string boxes, tá? Outra pergunta interessante aqui, o Fausto, essa daqui também eu quero opinar porque a gente colocou um artigo no Canal Solar no domingo falando sobre isso daqui, né? Uma pergunta, um ponto primeiro, né, e uma pergunta do William aqui, né? O que faz queimar o inversor são os níveis de tensão e corrente, né, certo? Se eu respeitar esses níveis de acordo com os critérios de correção e de temperatura, né? Por que ficar limitado às recomendações de overloads dos fabricantes, que na maioria das vezes dá para ser ultrapassado facilmente, tá? Vou deixar com você e depois eu também vou dar uns pitaquinhos aqui.
Na verdade, tem, assim, sempre o fabricante, ele é bem cauteloso em relação a isso, né? Então, você está correto em levar em consideração justamente os níveis de corrente e de tensão. Porque o que acontece? Um dia eu falando com um fabricante, né, poxa vida, aí é 20 ou 30%, né, que geralmente é o que mais falam para os clientes. Falou, ó, pode até 50%, mas tem que respeitar o limite de tensão corrente. Veja, se você não se limitar a isso também, não levar em consideração, pode danificar? Às vezes pode não danificar, isso depende de cada fabricante. Só que daí vai ficar um sobredimensionamento muito grande. Né? Você vai colocar lá 70% ou 80%, então qual que é o sentido de você usar essa potência desse inversor? Se você está jogando muito alto, não compensa mais você usar um inversor mais próximo do que você quer, né? Então, a fabricante, de forma até cautelosa, eu acredito, eles não vão te falar que você pode, e eu também parto desse princípio de uma porcentagem muito maior, né? Mas é possível, né? Isso você tem que alinhar sempre com a fabricante. Até quando me perguntam muito sobre isso, eu sempre consulto a fabricante também, né? Mas a regra geral, tensão e corrente dentro dos limites. Deu 50% a mais, mas está dentro dos limites, né? Muitos fabricantes vão falar que é possível, entendeu? Então, mas sempre de forma cautelosa. Eu queria acrescentar alguns pontos aqui. Essa questão de overload ela é bem legal, né? Ela é bem bacana de se explorar, né? Acho que primeiro de tudo, né, a gente não pode ultrapassar os limites colocados por qualquer fabricante em equipamento algum, né? Mesmo que você não concorde, né? Se está lá no catálogo técnico, como o Fausto falou, né? Não é muito bom você estar ultrapassando isso daí, porque se surgir algum problema, né, você está usando o equipamento dele fora dos limites que ele especificou. Mas de fato o que você falou é verdade, viu, William? A gente tem que se preocupar ali com os valores absolutos de corrente e tensão máximos, né, que o inversor suporta, tá? E aí até nesse final de semana a gente soltou um artigo, depois eu mando aqui para vocês o link, que é bem interessante, falando sobre 10 mitos e 10 mitos e verdades sobre projetos de mini geração. E o overload sempre é uma coisa bastante discutida, né? E aí até quem fez a participação foi o Ricardo Alonso, que é nosso professor aqui dos cursos de usinas solares, né? Também diretor aí de engenharia da Sungrow, e ele fala exatamente sobre essas questões, né? De não ultrapassar os limites de corrente e tensão, tá? E tem um terceiro ponto aí também importante de você observar, que a gente tem que observar também do ponto de vista econômico, o que é melhor, né? Então, se você carrega demais também o seu inversor, né, o que acontece, né? Você vai estar sofrendo daquele efeito de clipping, né? Que, né, a potência máxima, né, do teu inversor, ela vai estar limitada lá ao nominal dele, né, então ele vai saber, ele não vai queimar, apesar dele não queimar, apesar dele poder trabalhar dessa forma, você pode não ter, né, o melhor rendimento da tua usina, né, a gente tem aí um indicador bem interessante aí que é utilizado para fazer essa avaliação, que é o LCOE, né? O LCOE, como as pessoas falam aí também, né? Que é o custo nivelado de energia. Então tem várias coisas atreladas aí a essa questão de sobrecarregamento, tá? Eu vou mandar aqui vários artigos que a gente publicou para vocês também. Fausto, tem uma outra bem legal aqui, o pessoal está bem inspirado hoje, viu? Essa é uma Legal. pergunta do Luiz Homero aqui, tá? Você falou sobre a questão das cargas dos reativos, né, que são gerados aí pelos inversores que tiveram problemas, e aí ele manda aqui uma pergunta sobre cargas não lineares, né, por exemplo, equipamentos de medicina em hospital, né, as ressonâncias magnéticas, né, né, não no mundo de hospitais, mas existem fornos aí, fornos a arco, né, que são bem utilizados na indústria, né, enfim, né, essas cargas que têm aí um conteúdo harmônico não desprezível, principalmente nas componentes de ordem ímpar, né, qual que é o problema que isso pode causar para uma planta FV, né, se você já se deparou com esse tipo de problema,
né, e qual, de repente, seria a solução para isso daí. Eu nunca me deparei com um problema desse, né? Mas, assim, quando você fala de alguns tipos de carga, não sei se esse seria o caso, mas você tem lá algum, por exemplo, assim, fator de potência, né? Baixo fator de potência, e você tem esse tipo de carga, não chega a impactar no sistema, tá? Inclusive, estamos fazendo um estudo junto a uma empresa disso, né? Na faculdade onde eu dou aula, e não chega a impactar no sistema fotovoltaico, porém o sistema fotovoltaico ele não vai resolver o problema, tá? Como assim? Por exemplo, se você tem lá um fator de potência aí causado por motores, assim, vou colocar um sistema fotovoltaico, vou precisar de menos demanda de energia da concessionária, então meu fator de potência vai aumentar. Isso não é uma realidade, tá? Você vai ter que ter lá um banco de capacitor para resolver esse tipo de problema, porém não é um tipo de carga que vai afetar até onde a gente já explorou, não chega a afetar o sistema fotovoltaico, tá? Mas assim, até nesse estudo que nós estamos fazendo, está bem recente ainda, né? Os estudos, assim, a gente fez um acompanhamento antes desse tipo de ter o sistema fotovoltaico ser instalado com essas cargas, e agora, nesse mesmo, ter o resultado depois que o sistema fotovoltaico foi instalado, e daí a gente vai conseguir ter um parâmetro aí do impacto aí, se dá problema ou não, tá? No caso daquelas cargas reativas, o inversor, no caso, o sistema ele não teve dano nenhum, tá? Só que, de acordo com o ajuste do parâmetro que você tiver no teu inversor, ele pode desarmar. Foi só o problema que aconteceu, não teve que trocar peça, nem nada, é uma questão de ajuste de parâmetro. E até assim, né, se o teu, né, o inversor é um componente bem robusto, né, ele assim, tá preparado de fato, né, se você escolher um bom fabricante, ele de fato está preparado para, né, para esses problemas, né. Provavelmente até se chegar ao ponto de de causar um problema para o inversor, eu acho que outras cargas da tua instalação vão sofrer antes até do que o inversor fotovoltaico, tá? Mas como é uma questão pontual, quem foi que fez a pergunta? Eu li o nome dele aqui e agora me perdi. Mas se acontecer, você tem que matar os problemas ali no ninho, de repente trabalhar com filtros ativos, né, na carga, né, específica que está te apresentando o teu problema ali, tá? Então, eu também nunca presenciei nada muito problemático, né? Mas tá aí uma dica também, caso você tenha algum problema. Ô, Fausto, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, mas antes aqui o pessoal perguntando sobre o link de inscrição para a aula de amanhã, a gente tem sim algumas vagas ainda, tá? Eu vou solicitar aqui para o nosso pessoal aqui né, a Débora aí que está participando, mandar para mim o link aqui, ou mandar no grupo aqui para todo mundo, né? Para o pessoal já fazer a inscrição também, tá? Qualquer coisa a gente manda por e-mail também. O Fausto, tem uma pergunta aqui legal também. Sobre a questão de oversize, né? A gente falou sobre essas questões do que deve ser observado, mas a pergunta aqui você já viu, né? Já teve algum problema de campo relacionado ao oversizing, né? Um projeto que utilizou um oversizing muito grande e o inversor ou queimou ou parou de funcionar, né? Se você puder dividir um pouquinho da tua experiência, e tem bastante, várias pessoas depois aí da tua explicação trouxeram esse ponto aí. A gente nunca se deparou com um problema desse, tá? Todos os problemas até hoje que a gente trabalhou de inversores, né, do ano todo, são problemas que aconteceram por fabricação e nunca por problemas assim de instalação ou mau dimensionamento, tá? Então, justamente, eu acho que os nossos clientes, eles têm essa preocupação de perguntar o que eles podem e o que eles não podem em questão de oversizing, tá? Então, a gente acaba não fazendo o dimensionamento para o cliente, mas a gente dá as primícias que eles devem seguir para não ter esse problema, né?
Então, com isso, até hoje a gente nunca presenciou um caso em que teve algum problema de danificar o inversor por causa de oversize. Então, assim, que eu tenha presenciado, não aconteceu. Legal. A gente ultrapassou aqui, a gente sempre ultrapassa, né? Os assuntos são sempre muito abrangentes, aí, interessantes, né? A gente acaba passando do tempo. Foi muito legal passar aqui esse final de tarde aí com você, né? Dividindo aí essa experiência aí no service da L8. Pessoal, né, já peço aqui até algumas perguntas a gente não vai conseguir colocar, muita coisa, né? Mas várias perguntas interessantes. Depois eu até vou encaminhar para você, Fausto, se você puder responder depois para o pessoal algumas perguntas que ficaram ainda sem responder. Mas já gostaria aqui, antes de finalizar, agradecer a tua participação, né? Foi muito bacana, muito legal mesmo. Eu que agradeço o convite. Já está ficando aqui com um gostinho de quero mais, é que o pessoal aqui mesmo no chat já está mandando, né? Qual que é o próximo, tá? Com certeza aí teremos aí um novo webinar aí falando sobre outros assuntos relacionados a essa questão aí de service, né? Muito interessante, bem bacana mesmo, tá? Fausto, passar para você aí, para você mandar um recado final aí para todo mundo aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, tá? As perguntas, elas sempre engrandecem aí o nosso portfólio aí de problemas que podem acontecer. Obrigado pela interação de todos vocês, ficarem me ouvindo. Obrigado aí, Bruno, pelo espaço aí no Canal Solar, foi muito bom. E com certeza vamos fazer próximos aí, né? E mandem sugestões. Vocês têm aí meu contato, podem me ligar, podem mandar e-mail, WhatsApp, que vai ser um prazer eu responder vocês aí na medida do possível, tá, pessoal? Como eu falei, essa área é um aprendizado constante, então, às vezes a gente pode não saber responder na hora, mas a gente nunca deixa o cliente sem resposta, tá? Então, obrigado a todos aí pela participação e tamo junto na próxima aí. Legal. Obrigado, pessoal, né? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Sempre nosso objetivo é atingir aí as necessidades que vocês têm, né, no dia a dia de vocês. Então, mais uma vez aí agradeço a participação. E amanhã, só relembrando, a gente vai ter aula gratuita aí falando sobre a divisão de usinas, tá? Participem também, vai ser uma aula bem bacana. Tá? Mandei aí o link da inscrição no grupo aí no chat aí para todos vocês, tá? Existem algumas vagas ainda, então corre lá e se inscreve. Uma boa noite para todo mundo aí, fiquem bem aí, fiquem em segurança. Boa noite, pessoal.